Olá, boa tarde. Meu nome sou Raimundo Souza. Do meu lado aqui está o Jairo Ramalho. Nós somos consultores sênior do ILGC, uma organização nacional que já atua há 20 anos no mercado de pessoas para a construção de resultados nos processos de negócios. Pessoas para a construção de resultados nos processos de negócios. Tá. Esse é o primeiro evento que a gente está fazendo nessa modalidade para a construção de resultados nos processos de negócios. Tá. Esse é o primeiro evento que a gente está fazendo nessa modalidade. Nós queremos cumprimentar a todos que estão nos acompanhando aqui em São Paulo, em outros estados do Brasil e alguns da América Latina. Dizer da nossa alegria, da nossa satisfação em poder compartilhar com vocês durante alguns minutos sobre um dos temas que, a nosso ver, são essenciais para a vida das organizações brasileiras. Nosso programa prevê uma rápida abordagem que eu vou fazer com vocês, reforçando o que a gente tem visto nas organizações, no nosso trabalho do dia a dia, quais são as grandes demandas das organizações. Em seguida eu vou passar para o Jairo, ele vai se concentrar mais na discussão específica do modelo Lean, sistema Toyota de produção, e aplicado essencialmente à indústria de alimentos. E aí nós vamos depois abrir para que vocês possam participar, façam perguntas, e para fazer perguntas vocês entram no chat, e as perguntas de todos vocês nós esperamos respondê-las, né? Vivemos um momento extremamente rico na vida do país, em que, pese as questões políticas, a percepção que nós temos e a nossa vivência no dia a dia dentro das organizações é que uma grande parte dessas organizações está deixando de lado a questão de governo e política para cuidar das suas questões internas. Se você for buscar na literatura ou na experiência com executivos de sucesso dentro das organizações, vocês vão perceber claramente que o grande desafio nesse momento é melhorar a eficiência operacional dos negócios. E esse trabalho de melhoria da eficiência operacional tem sido feito com muita intensidade. E ele passa necessariamente por revisão de processos. Tudo que nós fazemos dentro das organizações está estruturado em processos. Na medida que nós tivermos a capacidade de integrar todas as variáveis de processo, potencializando a capacidade de cada uma delas, nós vamos alcançar resultados expressivos. Quando a gente olha para a realidade das organizações, sobretudo organizações industriais, a indústria propriamente dita, dentre os principais processos das organizações, um deles é o chamado Sales to Cash, ou seja, da venda até o recebimento. E o processo Sales to Cash, ele está estruturado em 4, 5 macroprocessos, dependendo da forma como cada organização trabalha, da cadeia de valor de cada um dos negócios. Mas, essencialmente,
num processo sales to cash, você tem um macroprocesso, que é o ciclo de vendas. Aí você tem outro macroprocesso, que é o ciclo de produção. Um terceiro macroprocesso, que é o ciclo do recebimento, que vai do pedido até o recebimento, ou seja, do faturamento até o recebimento, passando por todas as atividades de logísticas. E as organizações mais modernas estão inserindo também o ciclo de pós-venda. Cada vez mais o grau de exigência dos clientes tem exigido que as organizações tenham um ciclo ou um macro processo de pós-vendas bastante estruturado. O que nós vamos compartilhar com vocês, nós temos experiências, seja no ciclo de vendas, seja no ciclo de produção, seja no ciclo de receita ou faturamento. Nós vamos nos concentrar esse bate-papo e um pouco das experiências que o Jairo vai compartilhar, mais voltado ao ciclo de produção. E é importante, quando a gente olha com mais detalhe a questão do ciclo de produção, que vai desde a ordem de produção até a disponibilização do produto para o almoxarifado, para entrega direta nas situações de just-in-time, é que as organizações já fizeram grandes esforços. E hoje, pulo do gato para promover mais melhorias nesse ciclo é olhar as pequenas coisas que estão sendo deixadas de lado. E quando a gente entra na discussão específica do modelo Lean, do modelo Toyota, nós vamos perceber que ele se concentra de uma forma muito expressiva em olhar as pequenas coisas, trabalhando integrado com as pessoas em todos os níveis da organização, sobretudo o chão de indústria, né? E trazendo essas pessoas para os processos, construindo alianças com essas pessoas para buscar identificar onde podemos atuar e melhorar fazendo pequenos movimentos dentro da indústria. Ao final do nosso bate-papo, da nossa conversa, nós vamos indicar para vocês um material que vai ficar disponível, vocês poderão depois entrar no nosso site, um caminhador, um direcionador. Se vocês tiverem interesse, a gente vai disponibilizar um material para que vocês possam consultar posteriormente. Esse modelo de comunicação, de webinário, de bate-papo que a gente está fazendo com vocês, ele não permite fazer apresentações de slides. Portanto, o nosso encontro é um encontro bastante informal, mas ele é um encontro que busca compartilhar experiências de sucesso em gestão, utilizando a metodologia, a ferramenta do Lean Production, Lean Manufacturing. Né? Então, sejam bem-vindos. O Jairo vai fazer uma abordagem rápida e, em seguida, a gente vai trocar ideias, perguntas, dúvidas, esclarecimentos, enfim, vamos fazer um bate-papo e esperamos contar com a contribuição de vocês também. Por favor, Jairo. Boa tarde. Na semana passada, eu estive num almoço com ex-colegas da área de agrícola, né? E um deles me perguntou, bom, qual é a relação entre o sistema Lean, o sistema agrícola e o sistema de alimentos? É interessante a pergunta, que é justamente sobre isso que nós vamos falar, né? Onde existe um processo que tem entradas, ou seja, insumos, processamentos e saídas, você pode aplicar o sistema Lean. Isso é válido tanto para a indústria tradicional, como para a indústria alimentícia e do agrobusiness, né? A gente tem tido experiências bastante interessantes nessa área, mesmo na área alimentícia, quanto na agroindústria. E como o Raimundo falou, em todo o stockholder do processo, desde a entrada do pedido até o recebimento do dinheiro, né? E agora falando também sobre a parte de pós-vendas, né? Bom, eu gostaria de citar um exemplo de uma empresa em que nós fizemos um trabalho bastante interessante,
porque a empresa era uma empresa já estabilizada no setor industrial dessa área, de laticínios, né? Que já tinha feito uma série de mudanças e já estava com sua produção estabilizada, tudo, mas precisava melhorar para ganhar competitividade, né? Aí, qual foi o nosso approach realmente em cima disso daí? Primeiramente, identificamos a necessidade de você fazer aquilo que a gente chama de mapeamento do processo. Ou seja, e ver detalhadamente quais são os passos de produção, desde o recebimento do pedido, ou seja, da programação de produção, até a entrega para o cliente intermediário, que seria o almoxarifado de produtos acabados, né? Agora, essa visão, ela tem que ser feita de uma forma bastante presencial. Ou seja, você tem que fazer isso aí dentro da própria operação. Não adianta eu ficar no meu escritório e vendo o processo e depois chegando à conclusão de que precisa melhorar aqui, ali e lá. Não é bem por aí que a gente resolve o problema. Então, o que nós fizemos? Nós fomos um local, né, onde efetivamente existe a produção, que os japoneses chamam de Gemba, né, que é onde as coisas acontecem, né, e identificamos passo a passo, desde a chegada da principal matéria-prima, o seu armazenamento e o seu processamento daí para frente. Isso tem que ser feito na presença das pessoas que estão no dia a dia da fábrica, e não somente junto com o pessoal de processos e outras coisas assim, né? Ou os engenheiros. Os engenheiros sempre mostram as necessidades, mas sob o ponto de vista dele. Agora, o que nós queremos saber também é a necessidade sobre o ponto de vista do pessoal operacional, daqueles que trabalham no dia a dia da fábrica, da produção. Então, com base nisso, andamos ponto a ponto do processo, o pedido, e fomos indo identificando as operações mais críticas, não é? E depois com perguntas para o pessoal. O pessoal tem sempre uma série de sugestões que podem ser dadas, né? E o importante da nossa parte é verificar tudo aquilo que eles estão falando sobre as necessidades, tá? Eles têm, nesse caso, como a gente vai estar junto com eles lá no dia a dia, não é? Eles têm a oportunidade de falar aquilo que eles gostariam de falar, e para que a gente possa fazer algumas alterações, ou seja, aquelas sugestões, né, que normalmente eles não têm e ficam um pouco preocupados em passar esse tipo de sugestão para a chefia, né? Mas como a gente está lá, a gente cria um ambiente bastante favorável para esse tipo de coisa, eles começam a fazer as sugestões de melhorias. Aí podemos, então, dar início a um processo de identificação real de todo aquele mapeamento, como nós havíamos falado. Fazemos sempre a medição de tempo, de demora de um processo para o outro, os equipamentos que são utilizados, os recursos necessários para se poder fazer esse tipo de atividade, né? E vendo isso, né? Quer dizer, tem que ver, eu quero ver como está acontecendo, dar uma de São Tomé, quero ver para ver se é verdade mesmo. E claro que a gente identifica que algumas das pessoas fazem de uma forma e outros fazem de outra forma, ou seja, não existe um processo padronizado. Sempre existem coisas que umas pessoas gostam de fazer diferente de outra, que acham mais produtivo. Bom, então, quando você identifica essas fases todinha, você começa a identificar onde estão as oportunidades para você melhorar. Ou seja, tem que olhar para dentro da fábrica aquilo que a gente chama de agregar valor para o cliente final, né? O cliente, ele acaba pagando tudo aquilo que a gente faz, que não agrega valor para ele, mas a gente faz e a gente acaba colocando no custo desse produto. Isso nos torna não muito competitivos. Então, o que nós temos que fazer é tentar identificar essas oportunidades, que a gente chama de desperdícios, né? E reduzir esse desperdício. E nada melhor do que a gente escutar esse pessoal que vive no dia a dia, que sabe quais são os problemas e acabam dando uma série de sugestões. Nós fizemos isso, né, junto com eles, e os resultados foram bastante satisfatórios, né? Teve uma série de vantagens nesse processo e o pessoal ficou bastante satisfeito, porque pôde participar de um processo onde eles podiam falar aquilo que eles gostariam de falar, tá? E a direção acabou
gostando do resultado, né? Eles gostaram bastante e, principalmente, nós implementamos um conceito interno dentro da organização de que é possível mudar para melhor. Ou seja, tem que olhar naquele detalhezinho das coisas. Eu não vou mudar o processo todinho, mas a gente acaba entendendo, por exemplo, nessa empresa, que eles tinham um excesso de consumo de água. Bom, está no processo, é assim mesmo. Mas vamos avaliar se é a necessidade de consumir tanta água assim. Porque a água, vem do poço artesiano, mas não é de graça, tem que ter sempre um custo envolvido. Bom, depois o resíduo disso tudo, o resíduo tem que ser tratado, mas aí tem um custo envolvido, não tem? Tem um custo envolvido também. Então, vamos tentar reduzir esses custos todos e fazer com que as coisas se tornem mais padronizadas, né? Fazer com que o pessoal operacional siga basicamente sempre o mesmo roteiro. Você imagina quando você trabalha em 2 turnos ou 3 turnos, né, onde você não tem um padrão de trabalho, cada um acaba trabalhando de uma forma diferente do outro, mas a gente tem que fazer padronizada para poder, então, efetivar essas melhorias. Senão, não há sustentabilidade depois, né? Então, isso foi o que foi realizado. Uma outra empresa que fizemos trabalho também, chocolate, né, no nordeste do país, onde a matéria-prima, basicamente, é manteiga de cacau, leite em pó, que depois é todo feito um processo, e eles fabricam bombons, essas coisas, e ovo de Páscoa também. Agora, quando chega a época de ter que agilizar a produção e fabricação, devido às encomendas de Páscoa, essas coisas assim, fica aquela agitação enorme dentro da organização. Isso faz com que o pessoal acaba tendo uma certa dificuldade para poder realizar o trabalho, né? Ali o ponto forte nosso foi de tentar fazer uma programação, fazer um planejamento, de tal forma que o ritmo de produção fosse suficiente para poder fazer o abastecimento para esses clientes aí, que no caso, que querem uma série de coisas e fazem aqueles pedidos antecipados. Agora, um outro problema que eles tinham lá era na área de refrigeração. A fábrica inteira tinha que ser refrigerada. Então, você fazendo com que as coisas se tornem mais normais, não é, dentro da fábrica, você pode controlar mais esse tipo de custos, não é? Então, foi isso que foi feito com bastante sucesso também, e eles estão indo bem até hoje, estão no mercado aí, estão crescendo, né? As coisas estão melhorando bastante para eles lá. Então, bom, Raimundo, era isso que a gente tinha que falar. Tá, então, vamos lá. A base de sustentação de um modelo Lean, né? E aí, quando nós vamos para dentro das organizações, percebe que as pessoas têm formações diferentes, né? Que a gente consegue equacionar essa situação. Eu chego numa determinada indústria, lá no norte de Minas Gerais, onde eu tenho uma mão de obra preponderantemente com baixa formação, conciliar essa diversidade. É interessante a pergunta. Veja só, independentemente do nível de conhecimento das pessoas, né, elas têm que receber um treinamento sobre cada uma das suas atividades, né? E esse treinamento não é só sobre a produção em si, sobre como realizar a sua tarefa. Ele tem que ter um treinamento baseado também em questão de segurança operacional, a parte de ergonomia, né? E sustentabilidade a nível de ecologia também. Quer dizer, não pode ficar somente aberto esse tipo de coisa. É função das empresas darem esse tipo de treinamento sobre organização, sobre segurança, para que até que essas pessoas se tornem multiplicadores dentro da sua própria casa, dentro da sua própria família. Então, a base desse processo todo é treinamento. É você identificar a necessidade correta de treinamento e fazer com que eles sigam aquele roteiro previamente definido, né? Mesmo o pessoal que tem um nível de capacitação mais baixo, eles acabam dando bastante sugestões também para processos de melhoria. O importante é escutar, vir conversar com eles e entender qual é a necessidade deles, né?
O treinamento operacional é uma coisa, agora o treinamento como ser humano faz parte da nossa atividade industrial também. Né? Legal. O Jairo, um dos princípios da metodologia, do modelo Lean, é a questão do valor, né? Ou seja, qual é o valor que o cliente dá para o seu produto? Qual é a percepção de valor do cliente para o seu produto? A gente consegue disseminar isso dentro da organização, né? Para que as pessoas que são responsáveis direta pela execução, pela produção, tenham consciência desse valor. Quando você conversa com as pessoas dentro da organização, muitas delas falam, eu faço parte do time, né? Mas a minha atividade, então, é realizar esse tipo de coisa, mas eu não sei para que serve isso, o que eu faço aqui e que o cliente tá recebendo lá. É importante que você faça o trabalho ao contrário, quer dizer, fazendo com que aqueles requisitos, aquele desejo do cliente, ele chegue ao chão de fábrica, né? Então, você coloca junto a eles, né, a importância de cada um, passo a passo do processo, mas que eles são um conjunto de atividades, e não somente a empresa como um todo. A empresa é feita de gente, de pessoas, não é feita de máquinas, né? Máquina faz parte do processo. Então, onde você tem que investir é em gente, e a melhor forma de você investir em gente é na informação, fazer com que eles saibam o que está acontecendo. Por exemplo, se eu tenho metas dentro de uma organização, eu tenho que mostrar essa meta para todo mundo, não é somente para o pessoal de gerência ou supervisão. Aquele pessoal que está lá na fábrica, eles têm que saber no dia a dia a importância dele para que seja atingida aquela meta. Não é? Isso faz com que eles se tornem, de certa forma, conscientes do trabalho que eles estão realizando e que é em prol da empresa como de forma final. Ou seja, essa atividade que eu estou fazendo, ela está agregando valor àquilo que o meu cliente final, que é o cliente de todos, que somos nós, né, fica sabendo que está acontecendo. Legal. Quando a gente chega nas organizações, não é incomum você conversar com o gerente de processos, pessoal da qualidade, e a pessoa diz, não, eu tenho meus processos mapeados, né? Aí, quando você vai fazer um diagnóstico rápido, você percebe que eles têm, só que eles mapearam no modelo de silo, né? Ou seja, eu tenho um processinho aqui, um processinho ali, um processinho lá, né? É o impacto que o mapeamento do processo interfuncional, ou seja, você olhando desde o início e passando por todas as áreas da companhia, qual é o impacto que isso traz para a identificação das melhorias? O bom processo é aquele que agrega bastante valor ao cliente, né? Então, o que existe nesses processos, operações que às vezes não agregam valor, ou seja, desperdício, né? E o desperdício está em todos os lugares. Se a gente for analisar com os olhos bastante críticos, né, 90% das atividades dentro de uma organização não agrega valor ao cliente final. 10, 5% mais ou menos é aquilo que efetivamente agrega valor. Então, nós temos que enaltecer esse processo de agregar valor. E quando você faz esse mapeamento no processo todo, em que inclui, né, você vai identificar aquilo que efetivamente agrega valor. E tira disso aquilo que não agrega valor. Ou seja, o que nós chamamos de desperdício. Existem várias formas, né, de desperdício, né? Uma delas é você deixar o equipamento parado, aguardando ou material, ou aguardando mão de obra, ou qualquer outro tipo de coisa. E outra coisa também é o pessoal parado, aguardando o equipamento, aguardando o material,
matéria-prima, esse tipo de coisa. Então, e o outro também, que é o pior deles, é a rejeição de produtos. O produto não está não conforme a especificação. Isso daí é um grande desperdício que requer, às vezes, reprocessamento ou sucateamento mesmo do processo. Então, quando você faz esse mapeamento, você está envolvendo a cadeia inteira e está identificando as atividades que efetivamente estão agregando valor, aquelas que não estão agregando valor. E uma das outras coisas que não agrega valor, que é muito comum a gente ver nas empresas, é o excesso de estoque em processo. Aquele excesso de material que fica intermediário entre uma operação e outra. Não é? Isso daí é muito ruim. Quer dizer, como se resolver esse processo? Fazendo um abastecimento de forma mais coerente, né? Fazendo com que o produto chegue na hora que houver necessidade e na quantidade e na qualidade, obviamente, que eu necessito para poder fazer a minha operação. Ou seja, não adianta eu pegar uma série de materiais, notadamente no pessoal de indústria alimentícia, que tem muito material perecível, né? Aliás, esse é um outro problema, temos que pensar bem na área com respeito a isso, né? Quer dizer, custa caro manter material perecível dentro de uma empresa, né? Requer uma série de outras atividades, refrigeração e uma série de outras coisas, né? Então, tem que fazer um balanceamento adequado para que eu tenha o produto que eu tenho necessidade na hora que eu preciso. Isso faz com que eu reduza o tempo de fabricação e diminua a quantidade de desperdício. Dessa forma, você vai obrigatoriamente envolver todos aqueles que estão participando do processo. Jairo, a gente está recebendo aqui pelo WhatsApp uma pergunta do Yuri Ferreira, lá do Nordeste. E ele pergunta o seguinte: tem empresas que buscam obter resultados e resultados não são compartilhados com as pessoas que contribuem para o resultado. Me fala um pouco da tua experiência com relação a esse assunto. Essa é uma coisa de que quando as coisas vão bem, né, eu sou o responsável. Quando as coisas vão mal, é o grupo todo o responsável. É que nem técnico de futebol, né? A gente sabe assim. Então, é muito importante que haja um compartilhamento de informações, e não somente de informações, de uma série de outros benefícios também, quando você tem sucesso nessas atividades. Ou seja, qualquer sucesso que você recebe, né, como empresa, né, isso tem que ser compartilhado junto com o pessoal, porque, como eu disse, as empresas são feitas de pessoas, empresas de gente. E gente é a coisa mais importante, difícil de tratar, muito mais difícil do que uma máquina, né? A máquina requer manutenção, essas coisas todas. O pessoal, além de requerer tudo isso, manutenção, saúde, esse tipo de coisa, ele tem que ser também entendido como ser humano, e como gente que está participando do processo. Então, o processo de comunicação interna, né, ele é extremamente importante. Quer dizer, o sucesso que eu tenho lá fora, eu tenho que transmitir e tenho que compartilhar com aquele que está lá dentro, para que eles se sintam motivados para continuar o processo e a empresa indo cada vez melhor, né? Se você tiver alguma dúvida ou alguma pergunta que queira fazer, é só usar o chat aqui. O Ricardo Almeida, lá de Fortaleza, está perguntando assim, ó, e se você fizer tudo isso e as pessoas não se enquadrarem, o que fazer? Bom, a minha experiência é a seguinte, né? Depois de um certo tempo, né, o pessoal de atividade no chão de fábrica, vamos chamar assim, tá? Eles acabam gostando muito do processo e acabam sendo assim, bastante proativos, né? O pessoal da alta gestão da empresa gosta devido ao resultado, né? O que acaba acontecendo é que o pessoal da supervisão direta da organização acabam não gostando muito do resultado, porque eles se sentem de uma forma de que eu não mando mais,
Antigamente eu mandava, agora eu não mando mais. Por quê? As coisas funcionam normalmente, sem eu ter que interferir, e o chefe está contente de tudo, pensam que eu não sou mais necessário. Eles ficam um pouco preocupados com esse tipo de atividade. Aí é um grande engano, quer dizer, eles são importantes tanto quanto eles eram no passado. O que eles têm que fazer é se readequar a essa nova sistemática de trabalho. Eles são importantes, eles conhecem o processo, conhecem as pessoas e têm que ser treinados, né, para usar aquilo que eles têm de melhor junto com essa nova metodologia que tem passado. A resistência à mudança é algo natural, né? O ser humano naturalmente resiste a uma série de coisas. Uma certa quantidade de pessoas resiste porque elas não entenderam direito, né? Não, isso aqui não é bom, eu não sei o quê, se eu fizer isso, vão me mandar embora, porque agora não tem mais necessidade de mim, esse tipo de coisa assim. Então, uma coisa extremamente importante é que quando você implementa um processo como esse, em que você está pegando aquilo que o pessoal está dizendo que é melhor para ele e para a empresa, é você se comprometer com ele não vai ser dispensado na empresa, tá? A empresa pode dispensar por qualquer outro motivo, esse tipo de coisa, mas não devido a isso, porque ele está sendo uma pessoa exemplar, ele está efetivamente fazendo aquilo que a empresa quer. Então, ele tem que ser reconhecido por esse tipo de coisa. Aí ele começa cada vez mais a promover o processo e outras pessoas acabam se interessando também. É muito comum iniciarmos esse processo trazendo gente das áreas administrativas para dentro da fábrica. Elas acabam dando sugestões, né? Quer dizer, numa área onde elas não entendiam de nada, quer dizer, não é o pessoal da área administrativa, não é o pessoal de gestão de fábrica, e acabam dando sugestões, e essas sugestões são avaliadas com o próprio pessoal, e às vezes, a maioria das vezes, elas são implementadas. Não é? Isso faz com que essas pessoas, quando elas retornam às suas áreas de origem, né, elas comentam com seus colegas, dizendo, olha, eu fiz tais alterações, eu não sou do ramo, mas eu pude dar palpite, não sei o quê. Aí o resto do pessoal acaba achando interessante o fato de aquela pessoa não ser mas poder dar sugestão. Então, por que dentro da área deles também não dá para fazer esse tipo de coisa? Então, eles começam a criar aquele momento de fazer melhoria em todas as áreas da organização. Aquelas que vão para dentro da fábrica acabam contaminando no sentido de que os outros também acabem se interessando. Aí a empresa como um todo, ela se torna uma empresa excelente, né? Começa desde o pedido, a entrada do pedido, tal, até o recebimento desse dinheiro, tá? Na entrega. Muito bem. Jairo, tem alguns segmentos aqui, especialmente na área de alimentos, que está sofrendo uma concorrência muito forte do exterior, especialmente produtos que vêm do Uruguai, da América Latina, com tributação zero, competindo quase que com igualdade de preço com os nossos produtos produzidos internamente, né? Como é que você acha que esse modelo pode contribuir para as organizações brasileiras melhorarem a sua eficiência e terem maior competitividade com esses produtos que vêm de fora? É um problema do custo Brasil, né? Quer dizer, a gente sempre tem uma série de coisas que incidem dentro do nosso custo e que a gente acha que a gente não pode fazer nada, né? Muito bem. Agora, se você tem um processo em que o teu custo de produção chega a um nível, por exemplo, de 50%, e depois você tem que jogar a sua margem, você tem que fazer a parte de impostos, nisso daí você não pode mexer muito, não é? Onde você vai mexer? É naquilo que é o custo que você tem sob controle, que é aquilo que está na sua mão, que é dentro da tua empresa, da tua fábrica. É muito difícil você querer fazer competição com empresas que entregam produtos aqui e que têm os impostos menores, não é? Agora, onde a gente pode progredir
e esse seria o caminho, é na qualidade do seu produto, é na sua prestação, nas suas entregas, entregar quando o cliente necessita, na quantidade que ele necessita, né, com o menor custo possível para você, e fazer um trabalho de pós-venda exemplar, fazendo com que o cliente final, né, se sinta interessado não somente naquilo que seria o produto em si, mas o teu serviço como um todo. Você agrega valor em outras atividades, não é? Quer dizer, cresce como organização e escuta o cliente, não é? Tem que escutar o cliente porque a sua reação aqui dentro do processo é muito mais rápida do que aquelas de quem importa os produtos. Não é? Esses produtos, quando estão lá fora, até você identificar a necessidade de mudança de produto, uma série de coisas, até de embalagem, desse tipo de coisas nesse sentido, não é? Eles demoram um pouco mais. Aqui a gente é muito mais ágil, a gente pode ser muito mais ágil do que eles. Ou seja, fazer uma prestação de serviço como um todo muito melhor. Bem, meus caros, esse é um tema que a gente pode ficar a tarde toda aqui, sempre vão existir questões para serem abordadas. Mas esse encontro não tem esse propósito. O propósito desse encontro é realmente fazer uma abordagem muito rápida e nos colocarmos à disposição de vocês. Quem tiver interesse, nos procure, entre no nosso site, os nossos contatos, tem os nossos telefones, e nós teremos um imenso prazer em poder individualmente sentar com vocês, discutir com vocês, viabilizar a melhor condição que vocês possam, trabalhando de forma aliada com todos aqueles que estão inseridos no processo, construir valores cada dia superior. Nosso propósito, e é assim que vai melhorar a nossa eficiência, eliminando desperdícios, sejam eles visíveis, sejam eles invisíveis. Existe aquele desperdício visível, que é a história da água, que o Jairo comentou. Então, se você usa água, limpeza dos teus equipamentos. E aí eu me lembro dessa experiência, porque nós perguntamos, e qual é o padrão? Na segunda-feira você usa mais água ou usa menos água? Na terça-feira você usa mais água ou usa menos água? A busca de um padrão que pudesse garantir a qualidade da limpeza do equipamento com o menor uso de água foi construída junto com as pessoas. E, obviamente que buscamos boas práticas, obviamente que foi necessário medir, obviamente que foi necessário, né? Mas hoje esse tema é uma referência dentro dessa organização. Esse é apenas um dos casos. O fato é que esses desperdícios, eles são visíveis, mas existem outros desperdícios que são invisíveis, ou quase que imperceptíveis, como reuniões desnecessárias, como parada de produção, como retrabalho, relatório desnecessário, enfim. A nossa eficiência operacional passa necessariamente por olhar estas pequenas coisas, porque, via de regra, nos nossos negócios, as grandes mudanças nós já fizemos. Agora, fazer todos os dias, em aliança com os colaboradores, a busca contínua dessas pequenas melhorias é que vai nos tornar competitivos. Muito obrigado, Jairo, pela sua contribuição, a você que nos acompanha, a você que vai tomar conhecimento desse material ao longo do tempo, que ele vai estar disponibilizado para vocês, e juntos nós vamos melhorar
a cada dia os processos das nossas organizações. E o modelo que lá atrás foi construído com uma população que tem, por natureza, um alto grau de disciplina, cada vez mais sendo inserido dentro da nossa realidade e melhorando, inclusive, a nossa indisciplina. Sim, a gente vai fazer cada dia melhor e mais barato. Muito obrigado a todos e uma boa tarde. Boa tarde.